você. 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Estamos iniciando a nossa transmissão online da participação do programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM de Sobral, sob o comando do comunicador Assis Nascimento. Bom dia, Assis. E na mesa, bom dia, Ricardo Gomes, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, que está sob o comando do colega e amigo jornalista Newton Mourão, que vinha também conversando com o nosso Vicente Alencar, de volta, né? Estava viajando e tinha gente já sentindo falta da voz do Vicente de Alencar. Como sempre, eu inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do nosso vídeo no Facebook. E eu apelo que vocês sempre façam isso e também visitem o canal do YouTube para dar uma força para a gente nas redes sociais. Fizeram isso a Mina Ponte, aqui de Sobral, Henrique Costa, Elesbão Castro, de Brasília, o Francisco Edvar, de Fortaleza, o Olavo Souza, Fransquinha Cunha, da Vajota, José Soares Silva, o Carlos Rafael, de Morrinhos, o Martiniano, William Martiniano, o João Alves Freire, o Caroço João Félix, lá em São Paulo, e o Wellington Pereira, de Maranguape. O Vicente Alencar disse que, logo no início, no assunto do dia aqui mesmo, talvez eu não fosse falar, é óbvio que nós temos que falar. O programa hoje, a partir das 7 horas, na continuidade do Hora da Notícia, vai se debruçar sobre o assunto, e o assunto é Guarani, a decisão de um juiz, uma decisão insensata, uma decisão que não está de acordo com a realidade, que pode decretar a extinção do Cacique do Vale. O Guarani, na verdade, estava muito mal das pernas, ele não iria nem participar do último campeonato cearense de futebol. Então, em boa hora, algumas pessoas, né, apaixonadas pelo Guarani foram ao Dr. Oscar, que é o reitor do Uninta, que viu ali uma oportunidade de usar, ao resgatar o Guarani, de ali fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se chama ganha, ganha, ganha. É o quê? Você resgata o futebol sobralense, resgata a autoestima dos torcedores daqui de Sobral, que amam, são torcedores apaixonados pelo Bugre, pelo Cacique do Vale, que vinha muito mal das pernas. Então, primeira ação, se você coloca um time bom, você resgata essa autoestima, resgata essa paixão dos torcedores, que estava ali amortecida, chorando, sofrendo com a condição de penúria do seu time. Então, ao mesmo tempo, se você eleva o Guarani, é uma condição, uma oportunidade de marketing, porque você coloca ali a marca do Uninta. Hoje, a Guarani é conhecido como Guarani Uninta, como, aliás, acontece com todos os grandes times de futebol quando tem um patrocinador master. Você vê hoje, Palmeiras Crefisa, você vai associando. E é normal, se você ajuda, se você patrocina, ter o retorno de imagem. E, ao mesmo tempo, né, ajuda o Guarani e tem também o retorno da sua imagem. Então, é um ganha-ganha. O que é que aconteceu neste momento? O Guarani, a Uninta, né, que é a patrocinadora e que tem dado tudo para o Guarani, o que aconteceu? O time estava caindo pelas tabelas. O time não ia nem participar do campeonato. A sua vaga seria assumida pelo time de Caucaia. Com o patrocínio da Uninta, do Uninta, o que aconteceu? Foi montado um time às pressas, no meio do caminho foi modificado, foi alterado, foi se alternando. Resultado, ao fim do campeonato, o Guarani se consagra o campeão do interior. A maior força futebolística do interior neste último campeonato foi o Guarani, terceira força do futebol cearense. Nas circunstâncias em que se encontrava o Guarani, foi um feito e tanto. E isso se deve, obviamente, né, ao patrocínio do Uninta e ao tirocínio do Dr. Oscar, que, aliás, dizem que eu amo, que em tudo que se mete ele acerta, faz sucesso. E aconteceu com o Guarani, o impensável. O impensável. Neste momento em que o Guarani se prepara para Fares Lopes, quando monta um time como há muito tempo não se via,
Quando se tem um planejamento de uma tentativa de botar realmente o Guarani para ser um grande time, vem uma pancada dessa, um gol contra. E eu não quero aqui criticar o juiz, assim como um apaixonado pelas leis, não. É como um apaixonado pelo Guarani. Seu juiz, o que é que o senhor está fazendo contra o nosso time? É certo que nós sabemos que o senhor é um torcedor ferrenho do Ceará. Eu também torço o Ceará, mas meu primeiro time é o Guarani. Então, pensa mais um pouco, porque o que é que aconteceu? Para mim, falta um pouco de sensatez. O que é que vai acontecer? Cresceram os olhos, olharam para o prédio do Uninter e disseram, então tem condições de pagar. Mas você acha que é mesmo justo alguém que chega, que vai patrocinar, que vai ajudar o Guarani, e tem que pagar por todos os erros do passado, de administrações que não foram eficientes, como disse o Vicente Alencar, que não pensaram no bem do Guarani, e isso foi se acumulando. 13 pessoas entraram na justiça contra o Guarani, e de uma hora para outra o juiz decide dar 15 dias para que a patrocinadora... E o que é que o juiz diz que Por que o juiz diz que a patrocinadora tem que pagar? Porque a patrocinadora tem feito muito pelo Guarani. Veja só, se a Uninter coloca só lá o nome do Guarani, nome da Uninter na camisa do Guarani, e dá aquele dinheiro por mês, pronto, aqui o patrocínio. Talvez o juiz não tivesse considerado que ali seria um grupo econômico e que o Guarani agora é como se o Guarani pertencesse à Uninter. Ora, se o Guarani, num certo momento, quiser desfazer o contrato, adeus. Portanto, o Guarani não pertence à Uninter. É simples assim. Muito fácil de compreender. O que o Uninter fez foi levantar o Guarani, alavancar a história do Guarani. E agora tem que ser punido por isso. Tem que pegar tudo que tinha de ruim do Guarani e botar para alguém que está fazendo tudo de bom pelo time para que seja pago. Olha, o Uninter, até percebendo isso, já tem uma cláusula contratual. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu já recebi. O Uninter já fez uma notificação extrajudicial para o Guarani, fazendo o distrato do patrocínio. Porque quem em boa consciência vai querer um negócio desse? Por que eu digo que vai decretar extinção? Porque, primeiro, o Uninter saindo vai ser um baque. O Guarani vai ter que ir atrás de outros patrocinadores. Mas quem assiste Nascimento? Concorda comigo? Quem é que você fosse um grande empresário, vendo embora você goste, digamos, aqui em Sobral tem grandes empresários, sei lá, a fábrica de cimento, um grande poderio, a Grandene, né? Um grande poderio econômico empresarial no Guarani. Então o Uninter se afasta, e aí tu, como empresário, viu que o Guarani está crescendo e, puxa, tu vai querer, numa circunstância dessa, sabendo que amanhã tu pode responder por erros do passado, que tu não tivesse nada a ver com isso. Então foi isso que o senhor juiz, talvez, ele pensou só na letra fria, no gabinete de ar refrigerado, no sol quente de Sobral. Aí ele, com a cabeça não sei onde, viu apenas a lei. Agora imagina qual é a consequência da ação do juiz. É apenas uma coisa absoluta da lei, independente, sem contato com a realidade. Olha só o que vai acontecer. O senhor realmente vai fazer justiça, senhor juiz, com todo respeito. Data venha, né? Como dizem, né? Com todo respeito, eu acho que o senhor é uma pessoa séria. E tenta buscar aquilo na justiça que a letra diz. A justiça trabalhista é aquela, mas é uma justiça paternalista. Não existe em canto nenhum, só no Brasil, a justiça do trabalho, né? E pensa sempre no lado mais fraco. Nada contra. Agora, o que eu penso que o senhor deveria repensar, eu acho que não tem mais condições, vai ter que ser um recurso para a instância superior, é assim, da forma como o senhor fez, o senhor deu para a patrocinadora, que não tem nada a ver com isso, deu 15 dias para pagar 800 e alguns tantos mil reais, e se não tiver o dinheiro que indique bens para a penhora. Muito bem, existe uma cláusula, e está no contrato, eu não sei se o senhor não leu, talvez não tenha lido, né? Porque para quem leu o contrato, né? Esse contrato de patrocínio, porque o que o juiz entendeu e tentou fazer, e discorreu na sentença, eu li a sentença, é uma tentativa de justificar, de qualificar ali como um grupo econômico. É como se o Guarani agora pertence ao Uninter.
como se o Guarani fizesse parte dos negócios do Uninter. E não é bem isso, senhor juiz. Né? E a jurisprudência é muito fraca, né? Só citou o caso da CEUB, e quando vai qualificar o grupo econômico, cita um artigo num site, migalhas, tudo bem, é um site especializado. Mas não tinha um livro, um jurista melhor, não, para ter um livro para citar na sentença? Vai citar um site? E, aliás, por falar em site, né, a grande quantidade de blogs e sites em que o juiz se espalda para dizer que o Guarani é isso, aquilo outro. O Guarani está tomando, o Uninter está tomando conta do Guarani. O Uninter está dando todo o que é preciso para o Guarani, realmente. E isso deve ser, assim, nós devemos ser agradecidos em relação a isso, não ser punido. Então, senhor juiz, o que é que vai acontecer? Existe uma cláusula no contrato de patrocínio que prevê que na hora em que houver alguma cobrança trabalhista, porque exatamente prevendo isso, né, olha, tem um passivo aí do Guarani, e nós não estamos ganhando dinheiro, o Uninter não está ganhando dinheiro com o Guarani, está ganhando, tem um ganho aí de imagem institucional e mercadológica. O Uninter quer vender os seus cursos, é também uma instituição de ensino superior e que tem muita gente que ensina em todo o Brasil, tem EAD, né, ensino à distância. Então é bom, ajuda o Guarani e, ao mesmo tempo, tem a sua marca sendo divulgada. Há um retorno de imagem para isso. E só. E só. Não tem retorno financeiro. Aí, para isso, o que a Uninter tem? Tem uma fazenda ali no Bonfim. Ela não criou um centro, como disse o juiz, né? Ela cedeu as suas organizações, as suas instalações, para colocar os jogadores lá, para o jogador ficar bem acomodado, para ser bem treinado e o time ter um bom desempenho. O Guarani, tendo um bom desempenho, alegra toda a Sobral e região norte. O próprio time cresce. E a Uninter tem um ganho de imagem. Quanto mais o Guarani crescer, melhor for o desempenho, vai ter. Então, senhor juiz, se o Guarani prosperar, crescer, tiver bons resultados, haverá, consequentemente, boas rendas no estádio. E aí, senhor juiz, o senhor pode penhorar um percentual dessas rendas e ter como, retirando dessa renda, pagar a dívida que o Guarani tem, não o Uninter. Mas da forma como o senhor fez, o que é que vai acontecer? O Uninter, para se precaver, né, não quer pagar por erro dos outros, já entrou com pedido, olha, entrou com uma notificação extrajudicial. Olha, tendo em vista que o nosso contrato prevê assim, aconteceu agora uma decisão judicial, então o nosso contrato vai parar. Deu um prazo aí, já disse, a partir daí, nem use mais a imagem do Uninter, porque aí o Guarani já está indo pelas tabelas, já está com problema trabalhista, vai queimar a imagem. Acontecendo isso, senhor juiz, o Guarani para. Resultado, a patrocinadora não vai arcar com as custas que o senhor condenou. Obviamente que não, porque está respaldado em contratos para isso. O Guarani, sem o patrocínio, não vai ter como pagar os jogadores. Vai ter que demitir as estrelas que contratou. Portanto, o Guarani não vai ter um bom desempenho. E, portanto, sem bom desempenho, e se for extinto, todas essas 13 pessoas que cresceram os olhos quando viram o patrocínio do Uninter sobre o Guarani, vai ser zero. Consequência, então, o senhor juiz, da sua decisão, zero. O senhor que achava que o Guarani, a partir do Uninter, ia pagar essa dívida que monta a 890, essa é uma delas, dessas 13 pessoas, que monta quase 900 mil reais, vai ser zero. Vai descer para zero. Então, as pessoas não vão receber nada. Essa vai ser a consequência fatal da decisão do juiz. Por isso que a gente pede bom senso. A gente entende que o juiz pode ter decidido dentro da letra da lei. Mas eu acho que a justiça, o arcabouço jurídico, tem que estar antenado com a realidade. Não só nos gabinetes refrigerados, mas tem que ter e receber esse solo inclemente de Sobral, esses raios luminescentes do grande sol de Sobral, e entender a realidade, como é que funciona tudo isso daí. Pode até tentar fazer um negócio. O próprio Guarani pode negociar, o Uninter, sei lá, a longo prazo me dá aí, não sei. Acho que há várias outras tentativas. Essa decisão, 15 dias para pagar 800, 900 mil reais, ou imóvel para penhora, isso não vai funcionar. Isso pode acabar com o cacique do Vale.
E, além do mais, pode exaltar a torcida. A torcida não vai acreditar. O que é que a torcida vai pensar de uma injustiça que faz isso com o seu time? Pode até reconhecer que o time errou. O time não. Quem esteve à frente do time até então, as várias, eu falo várias, eu não conheço, as várias administrações que foram empurrando com a barriga essas dívidas trabalhistas, que deixaram correr até a revelia, eu acho. Estou aqui em cima de achismos. Porque como é que se deixa chegar a esse montante? A má administração, como disse há pouco o Vicente, o Flamengo também chegou a isso, má administração. Então é possível chegar a um bom termo, é possível negociar, não simplesmente fazer assim, do jeito que está, mata o Guarani. Eu acho que o Guarani não vai morrer, isso é uma questão pessoal. Eu acho que vai se chegar a uma solução, mas isso é uma percepção minha. Se for pela letra da lei, pela decisão do senhor juiz Feitosa, não estou falando mal do juiz, eu acho até que ele é uma pessoa séria. Mas eu acho que tem muita gente que quer ver a morte do Guarani. Que tem muita gente que não gosta do Guarani. É horrível dizer um negócio desse. Que tem sobralense que, por ver que tem outra pessoa ali que não gosta daquela pessoa, não quer ver o Guarani fazer sucesso porque poderia estar associado ao Uninter. É uma pequenez que convive aqui na nossa sobralidade. Que esta pequenez não invada a justiça. Não estou dizendo que ela já invadiu. Eu estou dizendo que ela pode fazer valer, né, ajudar a consolidar essa pequenez. O Guarani é muito maior do que isso. É muito maior do que os seus gestores de até então e até do que o patrocinador. O Uninter é um patrocinador circunstancial. Amanhã pode resolver uma outra coisa. Pode dizer, não, eu vou patrocinar o time do Fortaleza, o time do Ceará, que estão aí na Série A. Pode dar muito mais retorno e menos problema. Agora, você imagina se todos os times brasileiros, o patrocinador fosse responsável pelas dívidas trabalhistas pretéritas passadas, né? Bom dia, Nilton. Tudo bem? O som está legal aí com você? Excelente, graças a Deus. É lamentável que o juiz tenha tomado essa decisão sem perceber a situação do futebol brasileiro. Pois é. O futebol brasileiro, ele é deficitário. E não é diferente com relação ao futebol cearense. Imagina o de Sobral, né? Imagina o de Sobral. Então, uma medida dessa, uma decisão dessa, mesmo em prol do cumprimento da lei, ela parece que foi tomada com os pés totalmente fora da realidade. Porque de que adianta se tomar uma decisão dessa magnitude que não vai resultar em efeito prático? Porque a primeira atitude aí foi o patrocinador cair fora, lógico. O patrocinador já entrou para ajudar. Você ficaria, né? Continuaria? Não, velho, não tem a menor condição. Eu entro para ajudar. Eu entro para colaborar. Por mais que o time seja um time da minha simpatia, do meu coração, ou digamos que nem fosse, eu entro dentro da relação ganha-ganha. Procuro fazer o máximo pela agremiação, tá certo? No sentido de que o retorno possa ser benéfico para mim e para a agremiação futebolística. Então, assim, os times brasileiros, em geral, são vítimas de más administrações. Aproveitadores, se infiltram no futebol, muitas das vezes políticos, que vão tentar tirar a casquinha e conquistar simpatizantes das torcidas organizadas daqueles times onde eles se imponham para se beneficiarem eleitoralmente nas eleições. Isso a gente está cansado de ver esse filme acontecer aqui no Ceará e em outras partes do Brasil e até do mundo. Então, oxalá o time do Guarani possa, nesse momento, ter naqueles seus verdadeiros torcedores preocupados com a situação do Guarani, porque é uma situação ameaçadora, sem sombra de dúvida, possa haver aí uma corrente de união, né? Possa haver aqui um grande movimento de união em torno do Guarani de Sobral e até mesmo junto com a patrocinadora para colocar luzes sobre essa questão. E que o juiz reflita sobre a medida que ele tomou, porque, afinal de contas, com essa medida que ele tomou, ele decretou a sentença de morte do Guarani.
É verdade. Simplesmente isso. Daqui a 15 dias o Guarani pode se acabar. E você falava, a gente falava do ganha-ganha, né? Você tinha o ganha-ganha-ganha, né? Ganhava o Guarani, porque podia montar o seu time, ter bom desempenho. Ganhava a torcida sobralense, por ver o seu time, né, surfando a onda benfazeja. E ganhava a patrocinadora por retorno publicitário. A decisão do juiz é o perde, perde, perde. Perde o Guarani, são 4 perdes, na verdade, né? Lá eram 3 ganha, agora 4 perdes. Perde a torcida, por ver o seu time morrer. Perde o Guarani, por morrer, né? Perde a patrocinadora, pela oportunidade que perde de retorno publicitário, e perde a justiça, porque a população vai entender o que uma justiça trabalhista que acabou com o seu time. Então, nós tínhamos um ganha-ganha, agora nós temos um perde-perde. Então, bom senso, né, para ver isso daí, fazer isso com os pés na realidade. O jogador, penso eu, ele tem que seguir a letra fria da lei, mas não impede dele ter a necessária sensibilidade e o ajuizamento sobre a questão que está diante dele para ser decidida diante da realidade, seja ela em preto e branco ou seja ela colorida. Então, como aquela expressão, nem tanto mar, nem tanta terra. Será que não poderia ter sido tomadas atitudes no sentido de negociar uma melhor solução, melhor encaminhamento para essas questões trabalhistas? Não há uma palavra melhor do que essa, né? Até mesmo para quem está questionando os direitos trabalhistas, que o Guarani continue existindo e ele tem a perspectiva de receber, do que você degolar o Guarani e quem questionou o Guarani na Justiça por Direito Trabalhista não receber mais nunca. Cara, é tanto perdas que eu esqueci esse outro perde, né? Perde a torcida, perde o time, perde a patrocinadora, perde a justiça e perde também o reclamante, que não vai ter o seu dinheiro de volta, né? Então, 5 perdes. E outra coisa, Luciano, a dificuldade que é para o futebol do interior não é fácil. Olha, você vê, por exemplo, ali na região rica do Carajubá, porque a região do Carajubá é uma região que se destaca economicamente no mapa do Ceará, Graça, Juazeiro e Papaz. Como é que está a situação do Guarani de Juazeiro? Como é que está a situação do Icasa? Como é que está a situação do Crato Futebol Clube? Só tem o Guarani, meu. Não é, meu amigo? Então, quer dizer, qual é o benefício que uma decisão dessa, por mais que o juiz já tenha tido a correção, mas talvez tenha faltado a ele um pouco de sensibilidade, um pouco de conexão com a realidade, para compreender que uma decisão dessa de tirar o Guarani do mapa do futebol cearense não vai beneficiar a ninguém. A ninguém. Simplesmente não vai beneficiar ninguém. E o juiz ainda pode ser enquadrado por um crime ambiental, cara. Feriu de morte um índio, né? O cacique do Vale, né? Bom, pois é, papai, dê um abraço. Tô brincando, tá, seu juiz? A brincadeirinha, por favor. Bom dia. Bom dia pro... E até o nosso querido Eugênio Paramonti, viu? Bom dia, obrigado, Ricardo Gomes, com o nosso cafezinho. Paramonti já deve ter trazido o seu chá, né? Bom dia, um abraço, Paramonti. Bom dia também para o doutor Paulo Roberto Soares, para o Irapuira Aguiar. Michel Mendonça, bom dia, meu amigo. Ontem estive com a Sandra. Falamos muito em você. 2 pessoas amáveis, Michel Mendonça e a Sandra Cordeiro, imagino, né? Bom dia para o Gilardi Alves Sinésio, o Grijalva Parente da Costa, que vem a ser o presidente da Câmara dos Vereadores de Ubajara, sempre fã do programa. O Elton Pereira, dando conta de que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio interativa Metro de Maranguape, retransmitindo o Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral, Paraíso FM. Bom dia para o Marcelo Pedro Vital. Bom dia, Nação Alvinegra. Ele está dizendo, tá? Bom dia, Delberto Gugel. Hoje nós estamos falando da rubro-negra, viu, meu? Bom dia, Valônia Campos. Parabéns pelo programa. Delberto Gugel, bom dia. Inês Almeida, bom dia, Luciano. Bom dia, Inês. Você me deu um telefone para eu ligar para o rapaz e deu o telefone errado. O que eu liguei criou foi confusão, viu? E me deixa depois o seu telefone para eu falar com você, tá, Inês? Manda aí no privado. Nós queremos, inclusive, Luciano, pedir aos nossos fiéis ouvintes que nos escutam, olha, nós estamos precisando de novos anunciantes para que esse projeto prossiga.
anunciar conosco aqui dentro do espaço publicitário que nós temos no programa Hora da Notícia. E a gente precisa enricar, né, Nilton? Exatamente. E outra coisa ainda sobre a questão do Guarani, para você entrar aí no que você reservou, a gente teve aqui o insight de que é hora da Federação Cearense de Futebol, é hora do Ceará, do Fortaleza e dos grandes clubes cearenses, ferroviários, se aproximarem dessa situação por que passa o Guarani, porque não será bom de maneira nenhuma para o futebol cearense se o Guarani realmente sair do mapa do nosso futebol. Então é hora dos clubes cearenses se darem as mãos, se aproximarem dessa situação e de que maneira ver como eles podem ajudar o Guarani do Brasil. Bom, sobre o time, André Lima mandando um abraço para nós, que Deus nos abençoe, amém. Manuel Alves, estou decepcionado com a situação do Guarani. Sobral que perde com isso. Bené Gomes, bom dia, Luciano. Por que esse juiz não bloqueia os bens do Guarani? Ou quem contratou essas pessoas entraram na justiça? A justiça trabalhista está fazendo um grande número de desemprego em Sobral, direto e indiretamente. Essa é a opinião do nosso querido Bené Gomes. O Manuel Alves, já aparece um príncipe no seu cavalo branco para salvar o Guarani. Oxalá. Valíris Avelino, bom dia. Catarina Soares também, bom dia. Manuel Alves, estou ouvindo do Piauí. Muito abraço aí para você, povo do Piauí. Maria Célia, bom dia a todos. Peço música qualquer. Não temos música aqui é só conversa, viu? Bom dia para o Erandi Ponte, estou na escuta, Erandi Ponte, do bairro do Junco, em Sobral. Lina Maria também mandando um bom dia. E aqui pelo WhatsApp 9616-1470, é bom lembrar que nós temos um grupo de ouvintes e quem só participa, quem quer, eu sou colocado compulsoriamente em vários grupos. Até falar para os amigos que eu vou ter que sair de alguns, porque eu não participo, não faço nada e fica só enchendo o meu celular. Então, agradeço a minha lembrança de me colocar no grupo, mas alguns eu hoje vou ter que fazer isso daí. No nosso grupo, não. Só entra quem quer, quem pede para entrar. Então, se você quer entrar, participar do grupo, participar das discussões e até das tretas, né, que acontecem por lá, e ajudar, mandar pauta, manda um zap para 9616-1470 e a gente terá o prazer de colocar. Luciano Melo, cadê? Deixo todo o meu apoio ao doutor Oscar. Marcelo Reis, bom dia, Luciano Cleves, Nilton Mourão. Excelente quinta-feira para vocês. Um abraço. Inês Almeida já agradecendo. Lúcia Silva, Iva Duarte. Bom dia, Luciano. O Ninta é para formar seu próprio clube e tirar esse Guarani. Isso é abacaxi. Mas é o seguinte, o Guarani é paixão. É óbvio que o Ninta podia fazer isso que a moça está falando aqui, né? Olha, já que está tendo problema, eu vou criar o meu time. Como as universidades americanas formam seus próprios times. Mas não, ele quer patrocinar, quer deixar que o time cresça, né, e com a ajuda do Ninta. Mas a justiça, nesse momento, pelo menos momentaneamente, está impedindo o Ninta de patrocinar o Guarani. Está impedindo, né, de continuar o Guarani. Na sua ascensão, estava todo o planejamento, todo mundo entusiasmado, a equipe técnica entusiasmado. O Ninta acaba de comprar um trator, né, porque o time pediu, olha, a grama não está legal. Foi lá e comprou, o doutor Oscar comprou no nome dele mesmo. E olha, vamos dar um jeito aí, vamos fazer tudo, dar todas as condições para o Guarani ter um grande desempenho. Tudo que o Guarani estava precisando, o Ninta estava dando. Aí, em vez de a justiça entender isso como uma coisa grandiosa e que deveria ser reconhecida, puniu. Está punindo. É um negócio esquisito demais. Eu acho que alguém achou que o Guarani encontrou uma botija de ouro. Certamente. Lá no beco do cotovelo. Tá? Acho que é isso. Ou então lá no Dois Pés do outro lado do rio, lá. Chico Boto. Né? Bom, André Lima Ramos. Olha, veja só, o Guarani é uma marca tradicional do futebol cearense, tá certo? É uma legenda do futebol cearense. O fim do Guarani seria e será desastroso para o futebol cearense. Sob todos os aspectos. Anos atrás, o Ferroviário esteve numa situação periclitante, dificílima, e um grupo de simpatizantes e torcedores do Ferroviário se uniram em torno do Ferroviário. Destacamos aqui o nosso colega da CEFAI, Valmir Araújo, que arregimentou pessoas boas em torno do Ferroviário, e hoje o Ferroviário está aí se destacando.
Então, poxa, você deixar morrer uma marca, uma legenda, uma identidade visual e futebolística como o Guarani, seria algo atroz, seria cometer um assassínio em praça pública. Então, eu tenho fé em Deus, se Deus quiser, essa questão do Guarani afetiva passa, vai ser superada e, se Deus quiser, o próprio patrocinador não vai se afastar, vai poder se reaproximar, porque o ideal é que tudo se resolva e que, ao final das contas, o reclamante, pelas ações trabalhistas, ele, no lugar de acabar com a perspectiva de receber aquilo que lhe é devido, ele possa receber, ainda que em módicas prestações, mas que receba. Seu juiz, só que para nós, deixa o Guarani crescer, vai ter mais renda. Tendo renda, é possível pagar os reclamantes. Aí é mais fácil fazer justiça. Da forma como o senhor está fazendo, nem mel, nem cabaça. Pensa um pouco. E a torcida do Guarani tomar cuidado com os conceitos, o chupa-sangue do futebol, e vez por outra eles aparecem com cara de bom moço, e na verdade eles querem botar R$1 para tirar R$5 na história. Bom, o André Lima Ramos está respondendo a Manuel Alves, né? Ele falando de um príncipe Salvador. Exemplo disso, o clube do Botafogo, do Rio de Janeiro, que 2 irmãos bilionários iriam investir no Botafogo com um projeto de parcerias com os empresários que querem investir. Botafogo, daqui uns dias, com a aprovação do Conselho Deliberativo, o Botafogo irá se transformar numa empresa. É outra história, é outro projeto, é um redesenho, né? Isso não está no cenário aqui do Guarani. Aqui no Guarani, o príncipe já surgiu para salvar o Guarani. Dr. Oscar encarnava esse príncipe, se apaixonou pelo projeto e agora pegou uma pancada aí em algum órgão que... Bom, o William Martiniano, bom dia, Luciano Clever, que Deus lhe abençoe. O André Lima, dívida do Botafogo, R$700 milhões. Sandrinha Valéria, bom dia, jornalistas querido, bom dia para muita gente. Vamos entrar um pouco aqui, então, na política, porque hoje eu vi uma manchete aqui do Diário do Nordeste, dizia, porque o Moro fez uma portaria para evitar que bandidos internacionais entrem no Brasil. E ele está dizendo, e muita gente também diz, que muitos países, os países sérios, têm esse freio, esse filtro. Não deixa... Olha, quando você vai para os Estados Unidos, você preenche um formulário enorme para conseguir o visa, né, o visto para entrar no país. Todo país é assim. Então, se numa daquelas coisas ele percebe que você é investigado por alguma coisa, é suspeito de alguma bandidagem, eles vetam. Todos os países sérios fazem isso. O Brasil já estava atrasado. Aí vem o Moro, faz essa portaria, e tem gente contra. Aí eu vi lá, deputado cearense tenta derrubar a portaria de deportação sumária de Sérgio Moro. Por que deportação sumária? Hoje, se um bandido vem para o Brasil, ele entra e passa 60 dias, tem um prazo de 60 dias para fazer sua defesa e acaba ficando por aqui, se esconde e tal, etc. O Moro diz que em 2 dias, um cara que vem para cá com suspeita de ser terrorista, digamos, de ser traficante, e é nesses casos, e ficou muito claro, e muita gente dizendo, é porque é contra o jornalista, não tem nada a ver com o Greenwald. O Greenwald não é alcançado por essa portaria, ele já mora no Brasil, isso aqui é para quem está querendo entrar no Brasil. Tem nacionalidade brasileira, não é isso? Casou-se no Brasil e com outro rapaz aí, né? Uma marcha que se casou com marcha. Sei, um negócio aí, essas coisas novas, né, que a gente tem que se acostumar, poxa. Tu tá muito atrasado, Nilton. Tu tá muito demodé, cara. Tu tá muito fora de época. Não tá entendendo essas novas relações. É assim mesmo. Não, vai mesmo muito difícil, graças a Deus. Pois bem, não alcança. Aí, como é? É bicha, né? Rapaz. Olha, aí eu vejo a chamada. É o Ricardo Gomes falando das amiguinhas aí, viu? Ó, deputado cearense tenta derrubar a portaria de deportação sumária de Sérgio Moro. Eu digo, puxa, quem é o cara? Quem é esse grandioso cara? Tu leu isso aí, não, né? Tu leu, não, né? Quem é o cara? Quem é o deputado federal cearense que quer derrubar uma portaria moralizadora
do Ministério da Justiça que quer impedir a entrada de bandidos no Brasil. Quem é esse cara que está querendo ajudar bandidos internacionais a se internalizar no Brasil? Nada mais, nada menos do que José Guimarães. Meu Deus. Pois é, o José Guimarães, o deputado federal cearense José Guimarães, protocolou nesta terça-feira, ontem, na Câmara dos Deputados, um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos da portaria 666 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que trata da deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado crimes no exterior e queira vir para o Brasil. Senhor Guimarães, vai lavar tuas cuecas. Vai se preocupar com outras coisas, cara. O que o Moro está tentando fazer é o que todos os países já fazem. É evitar que bandidos... Eu sei que o seu partido acolheu bandidos internacionais. Eu sei que o seu partido e o seu presidente predileto, que hoje se encontra na cela da Polícia Federal em Curitiba, o seu último ato de governo foi para dar guarida a um bandido, assassino, terrorista italiano, Cesare Battista. E um dos primeiros atos de Bolsonaro foi o contrário. Foi expatriá-lo. Foi mandar de volta para pagar suas penas na Itália. Por isso, Guimarães, eu compreendo, mas acho um absurdo que você tenha feito isso. Uma outra matéria do Diário do Nordeste que me chamou a atenção é municipal. O senhor prefeito, né, que tem áreas de... um cara moderno, um cara de muito eficiente, não mostra eficiência, pelo menos aqui. Buracos na rua José Avelino atrapalham o comércio e circulação na região. A via passou por revitalização em 2017, mas apresenta buracos na via no cruzamento com a rua Baturité. Está aqui a foto mostrando. A rua José Avelino passou por revitalização em outubro de 2017. Não temos ainda nem 2 anos da obra e já está com essa buraqueira. Que eficiência é essa, senhor prefeito? Que eficiência é essa? O bom prefeito não é aquele das grandes obras, não. As pequenas obras da cidade, do dia a dia do fortalezense. Não está sendo cuidado pelo prefeito Roberto Cláudio. Gosto muito do prefeito Roberto Cláudio. Acho uma pessoa boa, acho capaz, acho eficiente. Mas não basta o meu achar. O que está dizendo que ele não é eficiente, que ele não é capaz, são essas pequenas obras do dia a dia da cidade de Fortaleza. O prefeito é, essencialmente, o prefeito das pequenas obras, do dia a dia. As grandes obras podem ser um marco histórico, mas a convivência, o cotidiano do cidadão, no relacionamento com a sua cidade, é que vai falar se um prefeito é bom ou não é. Bom dia para o Soares, o João Rodrigues Mariana Fernandes. E como aqui em Itapipoca, as más administrações anteriores acabaram com o Itapipoca Esporte Clube. Bom dia, nobres jornalistas. Pois é, o Itapipoca é um time... O Guarani tem mais de 80 anos, é octogenário. Dizem até que é centenário. O Itapipoca é mais recente. E o Nilton lembrou, cadê o Icasa? Cadê o Guarani de Juazeiro? É esse o fim que vocês querem para o Guarani de Sobral? O André Lima Ramos, eu não me acostumo com esse tipo de coisa. Homem com homem dá lobisomem. O cara ainda está lá preocupado com isso. Vai se acostumando, André. Não tem mais jeito não, meu irmão. O mundo enlouqueceu. É isso aí. Vai se acostumando com essa loucura. O Eufrásio Francisco, bom dia, Luciana. Luciana, evitar a entrada de bandidos no Brasil é uma questão de segurança nacional. Perfeito. Perfeito. O Brasil tinha uma tradição de acolher bandidos internacionais, desde Ronald Biggs, o cara do trem pagador. Virou filme. Depois de Cesare Battista, depois de tantos outros, menos famosos, que a gente não tem conhecimento. Agora mesmo, o Moro disse que vai mandar 2 cabos aí do Uruguai, Paraguai, nem me lembro mais, eram terroristas. Então, é isso que nós queremos? Não, né? Então, para frente. Luciano, em relação a José Avelino, nós trabalhamos ali nas imediações, foi um recomeço essa reforma da José Avelino, da Avenida... Você passa lá todo dia, né? Exatamente. Olha, o que acontece? Hoje, por exemplo, pelo termo de ajustamento de conduta que foi feito
várias vezes, várias tentativas de emprego, foi finalmente construído e assinado, os feirantes deveriam entrar, me parece que às 18 horas, 17, 18 horas, e no dia seguinte, vamos dizer, por volta das 7 horas da manhã, já a feira estaria desativada. Mas o que acontece? A feira, ela está praticamente acontecendo naquele pinga-pinga, tá certo? Dos camelôs entre aspas, que na verdade são vendedores dos fabricantes, e eles ganham na peça vendida. Então, praticamente, a coisa está existindo de segunda a domingo. E o problema é que a prefeitura, como em muitas outras obras importantes que a prefeitura fez com recursos da população, pelos impostos pagos e recolhidos por nós, a prefeitura comete um erro que, a meu ver, dá tempo consertado. A obra, ela é entregue à população. Uma reforma de uma praça, uma nova praça que é construída, uma requalificação tão importante, tão bonito ficou essa via aí, a José Avelino. Mas, olha, a prefeitura não pode dar costas. Tem que ter uma preocupação e uma política de manutenção e acompanhamento de que aquilo ali está sendo respeitado pela população e a prefeitura tem uma política de manutenção da coisa. E, simplesmente, fazer e deixar para lá, a população ainda não tem a compreensão de que muitas obras, além de terem sido feitas com recursos pela população, nos pertencem. As pessoas ainda não têm educação suficiente para essa noção de pertencimento. Isso é meu, isso é nosso, isso é importante para o meu bairro. Eu poder vir aqui na praça, de tarde, de noite, e caminhar, e andar, e conversar com os seus familiares. Está compreendendo, Luciano? E de cuidar do que é seu, né? Porque muitos têm essa preocupação. Como é de todos, eu vou me esbaldar. É o contrário, não é de todos, é nosso. E sendo nosso, nós temos que ter cuidado, né? E no caso da José Avelino, pasmem os ouvintes. Vem gente de todas as partes do Nordeste. Aquilo ali parece uma sulanca, como tem lá em Pernambuco. Vem de todas as partes do Nordeste para vender e para comprar. Então, meu amigo, fica aquele engalfinhamento de gente, tá certo? E outra coisa, ali não, dizem que ali não tem só vendedores, mas tem também maus elementos infiltrados que praticam furtos, que vendem drogas. Já morreu até gente baleada ali, Luciano. Bom, vamos para frente. Bom dia para o Auriclécio Macedo, Osana Santos, e também aqui no WhatsApp o Luciano Melo dizendo, na verdade, o Guarani é até ruim ser ajudado, que se entra 1 centavo, já chega alguma ordem judicial. Curioso é que quando se refere ao Guarani, a justiça é bem ágil. Para mim, tem dedo sujo da politicagem nisso. Deixo todo o meu apoio ao doutor Oscar. E ele diz, não esqueça também do Josef Mengele, o Mengele, né? Que também foi acolhido aqui. Olha aí o povo falando, né? O Rodrigues de Itapipoca mandando vídeos para a gente que a gente não tem condições de olhar nesse momento, né? Não adianta mandar vídeo, não adianta mandar áudio, a não ser que mande antes. E uma geral aqui no nosso grupo, um bom dia para o João Lima, o André Ramos, o Neném, o Josélio Taleires de Aquiraz, Taleires, e também para o Carlos Colares mandando um bom dia para a gente. E o Marcelo Reis nos socorre, né? Dizendo, Luciano, essa história aí do Botafogo, quem quer investir são os irmãos Moreira Salles, sócios da Holding Itaú Unibanco. Olha aí tem grana, né? Um bom dia também para o Diassis Moraes, pedindo para entrar no grupo, depois eu descoloco, tá? Bom dia também para o Elias da Sobral Piscina. E também aqui um recado do Dr. Oscar, que toda quarta-feira participa aqui do nosso programa a partir das 7 horas. E hoje participaria, porque o tema candente é hoje, acaba de mandar aqui, Luciano, estou indo neste momento a Fortaleza para um exame de saúde do meu filho, o Lucas, né? Amanhã, então, ele não virá hoje, mas virá amanhã, extraordinariamente, que é as quartas-feiras que ele vem. Então, amanhã, quinta-feira, nesse mesmo horário, ele vai estar aqui. Aí diz que pediu ao Dr. Linton, que é presidente do Conselho do Guarani, e também o Mauro, que é o presidente do Guarani,
para estar aqui e falar do assunto. Então, hoje nós não teremos o doutor Oscar, que amanhã, já garantiu que amanhã vem, hoje, ele está embarcando, está nesse momento a caminho de Fortaleza. O Lucas não é uma coisa séria, né? Mas é uma questão do pai acompanhar, vai fazer uma tomografia, ele quer estar ao lado do filho nesse momento, né? Eu também faria a mesma coisa, muito compreensível. O André Lima, ainda falando, o programa, Luciano, seu programa tem muita audiência. Quem sabe essa minha revolta chega aos ouvidos do prefeito de Fortaleza. É admissível o que o prefeito está fazendo, deve ser inadmissível, com as ruas, transformando as vias em calçadas. Já tem poucos espaços nas vias de circulação de veículos. Eles estão passando uma tinta verde, demarcando o espaço como uma calçada. Se passar os pneus em cima, é multa gravíssima. Não sei o que é que está acontecendo, mas o reordenamento é preciso. E, aliás, aqui um fato em Sobral, Nilton, soube ontem à noite, ainda vou averiguar, mas já estou deixando isso aqui. E é uma denúncia dizendo que aquela rua, por detrás do Pinheiro, aqui do Junco, em Sobral, o supermercado Pinheiro, está sendo privatizada. Então, é verdade, Prefeitura de Sobral, se não for, pode ligar, eu vou até checar, hoje vou passar por lá e dar uma olhada. Dizem que essa rua está sendo privatizada, vai ser fechada. É como se a prefeitura estivesse doando essa rua para o supermercado, tirando da população, né, dos cidadãos sobralenses e entregando para um supermercado. Vou checar, vou apurar e trazer mais detalhes. Soube isso uma fonte fidedigna, me disse isso ontem à noite. Disse, olha, você não vai agora à noite, senão amanhã você não tem nem como tirar foto do que era antes e o que era depois. Não tive como ir ontem, né? Tenho que dormir cedo para estar aqui, acordo às 4 horas todo dia para ler todos os jornais, me informar e dar aqui no calor da notícia uma opinião para vocês. Luciano Clemente, parabéns pelo ótimo programa. André Lima Ramos respondendo ao Clécio, bom dia, meu amigo. Muito bem. Aí o que eu vejo hoje aqui na Folha de São Paulo, né, nas clipagens que eu faço, quando eu abro o jornal, assim, na segunda página, que é a página de opinião, tem 1, 2, 3, tem quatro artigos, mais 2 de editorial. Então, editorial principal e mais 3 artigos é só falando mal do Bolsonaro. Aí, o que não fala mal do Bolsonaro é porque o tema é a reforma tributária do Delfim Neto. E o seguinte é sobre a chacina do Pará. Esse eu nem li, mas certamente não vai dizer. E aí eu vi um idiota dizendo assim, depois da chacina, o Moro manda a intervenção. Você queria que mandasse antes, né? De fazer uma intervenção em todos os presídios brasileiros, né? Bom, o Rodrigues também está pedindo para participar do grupo, o Henrique Silva mandando um abraço, e logo depois, quando tiver tempo, incluo todos os amigos que estão pedindo isso daí. Aí eu vou lá para dentro, né? Bolsonaro constrange francês e dá munição ao opositor de União Europeia e Mercosul. Só besteira que está falando aqui. O que o Bolsonaro fez foi um gesto diplomático, isso acontece muito, e aí tem um cara que assina um texto embaixo dizendo que isso jamais aconteceu, que é um absurdo. Rapaz, os caras têm memória muito curta. A Dilma humilhou o embaixador, não foi só um enviado, não. Humilhou o embaixador israelense. Se recusou a dar credenciais diplomáticas ao embaixador. E Israel falava alguma coisa contra o Brasil? Não, por uma questão ideológica dela. O que o Bolsonaro está fazendo é uma resposta diplomática, porque o senhor Macron não foi nem um pouco diplomático em relação ao Brasil quando fez suas críticas ao presidente brasileiro. Aí você queria o quê? Que a gente fizesse genuflexão? Pois não, amém. Vai para lá, meu. É assim mesmo. Essa é uma resposta diplomática. Tem um tempo não. Vai receber você. E foi cortar o cabelo. Bom, aí nós temos aqui uma coisa que eu achei... aí, cadê? Escorregão, olha só o que é uma matéria, um título canalha do jornalismo ruim. A Folha de São Paulo, eu sempre fui fã, eu nunca vi uma fase tão ruim, tão crítica para a Folha de São Paulo como agora. E esse jornal sempre cresceu quando fez oposição. E agora, quando tenta fazer oposição ao Bolsonaro, é uma porcaria de jornalismo. Olha só o que eu vou ler de manchete.
Manchete econômica. Escorregões do presidente são entrave para a abertura inédita, afirmam analistas. Olha só que título, me perdoe, escroto. Trump diz que busca acordo comercial com o Brasil. Tratados estão em estágio avançado com Coreia do Sul, Canadá, Singapura e México. Olha só, no governo Bolsonaro nunca se pensou, nunca se desenhou e nunca houve tanta expectativa para tratados econômicos, comerciais, internacionais quanto agora. Depois de 20 anos, o Brasil ajudou o Mercosul a fechar o acordo com a União Europeia. Aí vem esse jornal, que hoje está um jornaleco, dá esse tipo de manchete. Aí, obviamente, eu fui atrás, fui ler. Me acompanha aqui para ver se justifica esse tipo de título. Se conseguir evitar reveses diplomáticos, começa assim. O governo Jair Bolsonaro terá como se o Brasil estivesse cheio de problemas diplomáticos. Como se nós estivéssemos em guerra com os Estados Unidos, em guerra com a União Europeia. É o contrário. Nunca nós tivemos assim tão bem em relações pessoal como agora. Aí um canalha como essa Raquel Landim, me desculpe, minha garota, minha senhora, esse seu texto é canalha. Começa dizendo, se conseguir evitar reveses diplomáticos, o governo Jair Bolsonaro terá a oportunidade de promover uma abertura inédita da economia brasileira por meio de acordos de livre comércio. Quer dizer, que apesar do Bolsonaro, que a senhora está dizendo, ou é porque a equipe do Bolsonaro está promovendo isso daí? Porque Dilma não conseguiu, Temer não conseguiu. Aí agora com o Bolsonaro, apesar do Bolsonaro, gentileza, seja mais honesta com seus leitores. Aí vai, além do entendimento com a União Europeia, selado no mês passado, quer dizer, já foi selado. Não independe mais de revés diplomáticos. E quando foi selado, é bom que se diga isso, foi lá no G20, quando todas as pessoas, talvez a senhora também, imaginasse e estavam predizendo um fracasso do Brasil, o Brasil brilhou no G20. A senhora Merkel quis dar uma chamada no Brasil, o senhor Macron também, e recebeu à altura a resposta de Bolsonaro. À altura. Não teve revés diplomático, não. Teve um presidente altivo que disse, não, o Brasil é grande e vocês aí da União Europeia não têm moral para dizer que o Brasil não tem uma boa política ambiental. Porque olha para os países de vocês, o que vocês fizeram com o ambiente. Olha para a França e olha para a Alemanha, que eram os principais que estavam criticando o Brasil. Pois o Brasil não cedeu, ao contrário, respondeu altivamente. É isso que a senhora chama de revés diplomático, e mesmo com essas respostas aos principais próceres da União Europeia, foi fechado o acordo. Então é o contrário, senhora Raquel. É essa altivez do Brasil, encarnada pelo presidente Bolsonaro, que talvez esteja propiciando esse tipo de abertura inédita nas próprias palavras da senhora. Para frente. Além do empreendimento com a União Europeia, selado no mês passado, depois de 20 anos de negociações, estão na fila 8 tratados de livre comércio em diferentes estágios. A lista inclui Japão e Estados Unidos. Nesta terça-feira, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse a jornalistas na Casa Branca, disse lá nos Estados Unidos, que seu país vai trabalhar por um acordo de livre comércio com o Brasil. Olha só, é o Trump com a iniciativa de falar sobre isso. Onde é que tem aqui o revés diplomático que estaria ameaçando essa abertura inédita? Que cantalice desse texto, o começo desse texto, porque o resto do texto é o todo dizendo que é o contrário. O mandatário americano afirmou que o Brasil nos cobra um monte de tarifas, mas é um grande parceiro comercial. Ele também elogiou Bolsonaro, que é conhecido internacionalmente por copiar o estilo de Trump. O texto todo vai dizendo o contrário da abertura do que essa mulher falou, rapaz. Aí vem falando de tratados com a Coreia do Sul, Canadá, Singapura, México. É o Brasil fechando acordo com os grandes. Conforme apurou a reportagem, as discussões estão mais avançadas com a Coreia do Sul.
mas o assunto despertou polêmica. Aí vai para a questão do tal. Aí lá no final, o texto é quase a página toda, lá no final vai dizer: já o principal entrave seria a falta de habilidade do próprio presidente, que tem uma boa relação com o Trump, mas coleciona polêmica com os outros líderes internacionais. Olha a besteira que essa mulher... Outros líderes internacionais. Quer dizer, não fechou ainda com o Trump, com quem ele tem uma boa relação. Mas já fechou com os outros líderes internacionais com quem Trump tem, com quem Bolsonaro tem os entraves, que é o Macron na França e a Merkel na Alemanha. Então, esse texto é louco, é doido. Ela está dizendo que deve fechar, ainda vai fechar com os americanos, com quem o Brasil tem uma relação pessoal, de amizade com o Trump. E acha que não pode fechar. Já foi fechado o da União Europeia, minha senhora. Aí vem dizer, na segunda-feira, por exemplo, provocou indisposição na França por cancelar uma reunião com o ministro do governo de Emmanuel Macron e depois aparecer cortando o cabelo nas redes sociais. Isso é Bolsonaro. Essa é uma resposta que a gente não costumava ver dos anteriores. É o Brasil altivo. Por exemplo, quando você vai para a manchete do Estadão, o Assis chegou aqui de volta, já deve estar perto, né? Eu me entusiasmo aqui, já está perto, sim. Trump defende livre comércio entre Estados Unidos e Brasil. Manchete do Estadão. Aí no Globo já está lá, Bolsonaro só a si mesmo, não tem estratégia. É melhor já ir se acostumando. Ele vai continuar dizendo isso. Aí o título é: o presidente do jeito que ele é. Só a si mesmo, disse o Bolsonaro. Não tem estratégia. Se eu tivesse preocupado com 2022, não dava essas declarações. O dia que eu não apanho da imprensa, eu até estranho, disse o Bolsonaro, né? E, por fim, assim, tem a matéria do Globo, hacker, a punição pode chegar a 70 anos de prisão. O que é que o juiz fez? Cada uma das contas que ele abriu, esse o juiz pega, então, o seu crime é ter invadido contas, como um todo. Aí, sei lá, 8 anos de prisão. Só que o juiz pegou assim, a cada conta é uma punição, então pode chegar a 70 anos. O que é que eu vejo por aí? Eu acho que esse hacker vai abrir o bico. 70 anos na cadeia, vamos fazer aí um acordo, porque ele está, como ele está, o crime dele está dentro de organização criminosa, é previsto pela lei de delação, né? Ele pode fazer delação. Tendo essa delação, ele certamente vai abrir o bico, e aí sim a gente pode ter novidade pra caramba nesse negócio aí, o negócio vai esquentar. E por último, um filme que foi muito, eu não li, vou ver depois esse filme. Estou tendo assim, me preparando para ver, né, que é aquele Democracia em Vertigem, né, que falou. Na verdade, é um filme, um documentário em favor do Lula, das esquerdas, e a cineasta reconhece, tem uma cena lá em que esquerdistas foram mortos, segundo a versão, em confronto com agentes do Estado brasileiro, e tinham as armas. Aí, segundo ela, aquelas armas foram colocadas lá para dar essa versão. Então, como ela não acredita, ela adulterou a foto digitalmente. Bandidagem, isso. E ela não disse, né? Depois é que a imprensa viu e resolveu apontar, e ela teve que reconhecer. Terminando o programa, deixa eu dar um bom dia para o Luciano Clemente, o André Lima, Sandra Biguetti, Edmilson Gomes, bom dia ainda, falando da Prefeitura de Fortaleza, que vem fazendo algumas coisas erradas. A de Sobral não é diferente. Não respeita o povo da cidade. A cidade não é da Prefeitura. Apenas o prefeito administra a cidade. Ele não pode tomar decisões sem passar pela Câmara Municipal de Sobral. Fico triste pelo atraso de Sobral. E o William Moreira mandando um parabéns pelo jornalismo. 6h58, um grande abraço para você, Newton Mourão, para quem está aí, não sei se já está o Saldanha, aos amigos da Assunção. Tenha um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Luciano. Abraço a você, até amanhã, se Deus quiser. Newton, abraço a você.